Sabe aquela dificuldade de implantar regras dentro da empresa e no final os seus colaboradores não conseguem aceitar as regras? Chega atrasado, falta, enfim, faz tudo mal feito. A forma que você explica, eles vão e refazem de outro jeito. Tá cansado, né? Implantar regra realmente é difícil, mas quando se tem o método, você tem resultado. E se você estiver passando por isso, eu, mentor Rodrigo Petri, vou te ensinar até o final desse vídeo como implantar de forma simplificada para obter o melhor resultado da sua equipe e aprender a jogar o jogo do ganha-ganha. Então, bora iniciar esse vídeo! É isso aí, para você que não me conhece, eu sou o mentor Rodrigo Petri. Tenho uma empresa de calhas onde se fundou em 2014. Já são anos de experiência, aprendendo com os próprios erros. É isso aí, na prática. Porque lá no passado, quando eu tentei buscar alguém que tivesse conhecimento sobre gestão na nossa empresa de calhas para me ensinar, eu não encontrei ninguém como referência. Existia muita referência ensinando como instalar do jeito certo, com a parte técnica. E o que eu entendi? Há um ano e pouco trabalhando com mentorias, né, atendendo diversas empresas de calhas, mais de 80 empresas de calhas já passaram por mentorias, cursos nossos aí são alunos e tiveram grandes resultados. Eu entendi que a técnica do serviço todo mundo sabe, ninguém precisa saber de técnica, mas quando se fala em gestão, todo mundo tem uma deficiência e precisa ser trabalhado isso. Então por isso eu resolvi criar esse canal para trazer para você conteúdo valioso de forma simples. E quando eu falo simples, é simples, tá? Se eu errar no meio do vídeo, se eu falar alguma palavra errada, vai ficar dessa forma, a gente não vai editar, a gente só quer ser real, humanizado, para você entender do jeito que a gente trabalha, aplica o método na nossa empresa, onde fez nós ter o resultado que temos, hoje com 30 colaboradores, faturando mais de 5 milhões de reais e automaticamente a maior empresa da nossa região. Fora, temos mais de 80 mentorados com mentorias em grupo, mentorias individuais e várias referências no mercado no ramo de calha que já são nosso mentorado e já obtiveram resultados reais. E sabe o que é mais legal? Hoje a gente tem nossas cláusulas. Um ponto muito específico, que se o nosso mentorado aplicar e não tiver resultado, nós devolvemos dinheiro integral. Quando eu trago sobre isso, não é sobre dinheiro, é sobre transformação do nosso mercado. E eu convido você a entender como mudar a gestão da sua empresa de calha, né? Implantar. Esse é o meu convite. Então não perca tempo e vamos começar para o conteúdo. E já para você não esquecer, se inscreve no meu canal, deixa o seu like se você gostar, no final um comentário e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, que vamos ter vários para você de forma gratuita transformar a gestão na sua empresa de calha. E hoje eu quero falar sobre as regras, implantar regras. Muitas das vezes a gente entende que o líder em si, ele tem que ser aquele cara ogro. A gente pega às vezes uma referência na internet falando, pô, ser líder você tem que cobrar, xingar, pegar firme, se você for mole, não sei o quê. E aí a gente tem outra versão, que você tem que ser bonzinho, não pode falar nada, não pode cobrar, porque senão o cara vai sair de você. Então a gente tem os dois opostos. E eu não acredito em nenhum desses dois, porque eu já fui o cara ogro no passado e só me lasquei. E eu também já tentei, sou bonzinho e só me ferrei. Eu entendi que existe um meio sobre isso, o caminho do meio. Flexibilidade é a forma que eu chamo isso. O líder flexível é o líder que no momento certo apoia, no momento certo corrige, no momento certo cobra, no momento certo também vai ouvir, entender e explicar como fazer. Então, quando eu tenho um meio do caminho, automaticamente isso se encaixa perfeitamente. Eu vou pegar um exemplo clássico. Na nossa empresa existe a regra de não chegar atrasado. Em algumas situações, alguns colaboradores que realmente têm resultado, têm baixo índice de atraso, eles pedem autorização para entrar 20, 30 minutos a mais, porque vão levar a esposa no médico. A gente sabe que olhando de forma legal, ele não tem a liberação para levar a esposa no médico. Ele não tem. Então, automaticamente, quando eu trago agora para a realidade sendo flexível, cara, há quantos anos esse cara está comigo? Quantos problemas ele me trouxe como falta e atraso? Ele não tem um índice de problema. Então, pô, aqui eu vou fazer o quê? Flexibilizar, eu vou autorizar. Mas porque do outro lado ele não tem nenhum problema. Agora, se eu tenho um colaborador que tem problema comigo, com atraso, falta, cara, eu não libero. É simples. Porque no final, quando eu falo meritocracia, a pessoa tem que ter mérito de tudo que ela tem. De benefício, de salário, seja premiações, enfim, tudo. Coisas que eu vou ensinar muito em outros vídeos que vocês vão entender todo esse jogo.
E quando eu falo assim, implantar uma regra, a regra ela é criada para se criar uma nova cultura na empresa. Eu sei que às vezes você que está vendo esse vídeo pode entender, cultura é coisa bobeira, Rodrigo, não faz sentido e não sei o que, lorota, invenção, cara, a opinião sua. O que eu posso te trazer transformou a minha empresa, como transforma de milhares de mentorados e como também pode transformar a sua. E aí você tem que entender se você está disposto a fazer isso ou não, porque aí no final é uma escolha, né? Muitas das vezes você está acostumado a fazer aquilo que você quer. E se você continuar fazendo o que você quer, você não vai ter o resultado que você quer. Aí a questão, eu faço o que eu quero e tenho o resultado que aquilo gera. E às vezes não é o que eu estou querendo. Agora, eu fazer o que eu não quero, mas fazer o que é preciso ser feito, constrói o resultado que eu quero e que eu preciso. Porque é uma construção que se vai sendo feita baseada no dia a dia. Porque no dia a dia, quando pega no automático, a gente se pega num automático. Que você gira, vive pagando incêndio, automático, é um problema aqui, é um cliente que reclama vazamento, você tem que resolver, é o colaborador que faltou, você tem que ir no lugar dele, é um vazamento, um problema que deu no serviço do colaborador, você tem que ir lá, é uma ferramenta que ele quebra, é o carro que ele estraga, enfim. É tanta coisa que você tem que fazer, né? Um boleto que vai... E aí quando você vê, está no automático. E quando você começa a organizar todo esse conjunto de informações dentro do seu pensamento, cria uma rota, uma organização na sua agenda, você mesmo sendo uma empresa pequena, você consegue ter mais resultado. Por quê? Você está aproveitando o seu tempo melhor e colocando intencionalidade nas suas tarefas. Isso é o ponto importante, é isso que muda o jogo. E quando eu falo em cultura, é um conjunto de crenças, valores, costumes. E quando eu falo sobre conjunto de crenças, aqui me pega muito forte. Porque cada colaborador seu tem uma crença específica. Porque na infância dele, na adolescência dele, ele viveu num círculo, numa bolha. E essa bolha, tudo que ele ouviu, viu e sentiu, trouxe uma versão da verdade para ele. Aquilo que ele ouviu, aprendeu, em tudo aquilo se tornou uma verdade para ele. E você tem uma. E cada pessoa dentro da sua empresa tem outra. E agora, como é que eu trago essas pessoas? Aí eu vou criar a cultura da empresa para que elas se conectem com a cultura da empresa, que são as crenças que a empresa traz. E as crenças da empresa, ela está muito amarrada em você, dono. E aí você tem que entender, cara, será que as minhas crenças são limitantes ou libertadoras? Porque se elas forem limitantes, é aquilo que você não acredita. E como você se constrói crença? Lembra? No falar, né, no ouvir e também no sentir. Então, vamos pegar um exemplo muito clássico. Você está conversando com pessoa que tem empresa e começam a falar que não dá mais para contratar, que não tem mão de obra. Tá? Cara, beleza, eu entendo que é uma verdade, mas isso é um problema que todos têm. Agora, a minha escolha é eu sentar e falar sobre isso que não está no controle em resolver, ou eu agir sobre isso e fazer a minha empresa ser referência, fazer a minha empresa ser diferenciada para poder atrair esse cara para trabalhar para mim. Para poder treinar pessoas para trabalhar na minha empresa. Aí você tem que entender. Então sua crença está sendo desenvolvida. Cada vez que você senta numa mesa que o assunto é de forma negativa para te travar, que não dá para empreender, que não dá para crescer, que não dá para não sei o quê, e tudo não dá, você está dando um comando, botando uma trava, uma parede na sua vista, dizendo para você, cara, isso é impossível. E aí a sua mente, seu cérebro entende o comando. E ele vai jogar a energia necessária para o seu corpo, que é, não dá, por que você vai agir? E aí você se contenta com o que você está hoje. E você vira aquela pessoa reclamona. E aí a cultura da sua empresa é o quê? Reclamação. Sendo que ao inverso, ela tem que ser gratidão. E aí, como é que eu faço isso, Rodrigo? Implantar uma cultura, implantar uma regra na minha equipe. Antes de implantar regra na sua equipe, você vai implantar uma regra para você. Porque se você, dono, não cuida dos seus pensamentos, não cuida da sua mentalidade, não cuida de quem você está se tornando, cara, você não tem capacidade de cuidar de ninguém. Se você não querer se moldar, olhar para os seus defeitos, seus erros e começar a querer trabalhar nisso para você ter um ótimo resultado, você nunca vai conseguir fazer isso em outra pessoa. Então primeiro você se domina, se controla, e aí você começa a dominar e controlar o outro, e ensinar e treinar o outro. Então de ponto muito específico que eu quero trazer aqui agora é, cara, olha para sua vida, faça uma reflexão. Quantas vezes você pegou se reclamando de coisas que não está no seu controle? Se não está no seu controle, não está na sua mente, não tem por que você reclamar, irmão, não tem o que fazer. Então, se você pensar agora, por um instante, olha na última semana, os últimos 5 dias. Quantas vezes você reclamou sobre algo? Sobre o colaborador, sobre o Prolabore, sobre o país, sobre tantas outras coisas. Quantas vezes? Agora vamos fazer um combinado? Você vai ter que ficar por 30 dias sem reclamar de nada. É a dinâmica que eu quero fazer com você, sem reclamar de nada. Quando você se pegar reclamando de alguma coisa, o que você vai fazer? Você vai voltar e vai corrigir. Exemplo, vamos supor,
Você tá em algum lugar e fala bem assim, puta, cara, esses colaboradores são infelizes, não vai pra frente, não sei o que. Você vai voltar aí na consciência e a intenção. Vai falar, não, boa, peraí, os colaboradores, eles são ruins, estão errando nisso, porque eu sou o responsável que não estou implementando a regra do jeito certo. Deixa eu voltar em mim agora e pensar o que eu posso mudar em mim que vai refletir neles que vai trazer um novo resultado. Como que eu posso chegar, abordar eles, trazer nova regra que vai trazer resultado? Aí são escolhas. São escolhas suas. E se você assumir esse compromisso de querer fazer dessa forma, você começa a transformar e ter um novo resultado na sua empresa. Tá? Porque aí você começou a mudar. Opa, valor, gratidão. Então a minha crença é crença que tudo é possível com o meu esforço, fazendo o meu máximo. Então eu vou o quê? Focar naquilo que está no meu controle. Bacana. Vou pegar um exemplo nosso no ramo da calha. Choveu. Não adianta eu ficar desesperado numa empresa que não tem ponto fazer, não vai ter para trabalhar. Bacana, bacana. Não tem o que fazer. Vou ficar lá, ai meu Deus, choveu, ai senhor, e agora, e agora? Não tem o que fazer. O que está no meu controle? Bacana, traz equipe, organiza, vamos fabricar peça. Deixa eu pegar, vou religar para os clientes que tem orçamento parado, porque é o momento de eu converter agora, porque tá parado, pô. Tá parado. Não tô conseguindo sair. Vamos agir. O tempo da reclamação é o tempo da ação, é a mesma coisa. Vamos agir. O custo do tempo é o mesmo. E aí eu vou criando as minhas crenças. Então, crença de gratidão foi criada. Boa. Sabe aquele dono de empresa que tem medo de conversar com o colaborador? É, líder fraco, é isso aí. Ele tem medo. Ele pega algo afetivo. Não é sobre você não ter coração, todo mundo tem, pô. Todo mundo é emocional. Todo mundo é emocional. Não tem como falar que eu não sou emocional, eu sou racional só. Então você não é um ser humano. Não tem como. Não tem. Agora eu ser emocional. Quer dizer que não é porque eu sou emocional que eu nunca vou cobrar. Que eu nunca vou olhar no olho. Agora, sabe aquele momento que chega assim e olha o colaborador, então, e abaixa a cabeça, eu queria falar pra você, se não tem como você, então, melhorar e não atrasar, e cara, pô, isso é bom, mas não dá. Isso é frouxo, pessoa frouxa. E pessoa frouxa não constrói nada. Pessoa frouxa não coloca autoridade. Se você não coloca autoridade na sua empresa, automaticamente todo mundo não acredita em você e vai montar em você. Então, o que eu quero trazer com isso? Cara, pratique. Não importa quem você é, não importa o conhecimento que você tem, não importa a condição financeira, não importa onde você veio, não importa. O que importa é, você está disposto hoje a acordar e fazer o que tem que ser feito? Mesmo que isso doa em você? Porque a transformação começa em você e ela é dolorida. Se você estiver disposto, você vai transformar a sua empresa. Se você não se transformar, a sua empresa não se transforma sozinha. Porque você é o líder, você reflete nisso. Então, diante disso, quando você chega no colaborador, olha, cara, olha firme. Pô, irmão, seguinte, ó, tá acontecendo isso, a gente não permite isso, eu preciso de melhoria nisso, você tá disposto a isso. Aí eu vou trazer uma estratégia numa outra aula explicando, né, como você entregar um feedback com o colaborador. Cara, transformador, você vai entender. A gente usa o pilar como se fosse um pilar do triângulo. Então a gente pega de forma bem específica só para você entender. A gente traz o ponto de qualidade dele, visão de futuro e automaticamente aqui o feedback corretivo. Aí eu vou te ensinar toda essa estrutura que você vai entender esse jogo e realmente vai transformar a sua empresa. Mas voltando para a questão da gestão e a criação da cultura, que são as regras. E aí você vai botar uma regra lá automaticamente, que a regra é compromisso. Compromisso. Vamos supor, compromisso de ação do cliente, que é uma regra minha aqui da minha cultura. Então, diante disso, que eu quero trazer? Se é compromisso de ação do cliente, você tem que chegar assim nos colaboradores e falar bem assim, ó. Pessoal, é o seguinte, a gente tem o valor compromisso de satisfação do cliente. Então, tudo que vai contra esse valor, a gente não aceita que seja feito. Então, pô, chegar atrasado, atrasar o serviço do meu cliente, é aceitável? Não, então você não pode fazer. E aí você vai botar uma regra, você pode botar uma regra. Vou pegar um exemplo bem clássico aqui. Você pode pegar lá, dar um bônus para esse cara, ó, vou dar R$100 de bônus por mês para quem não faltar. Você começa de cima para baixo, porque você tem uma empresa que tem X anos de idade, é como se fosse uma árvore gigante. Cara, passa a motosserra lá embaixo, não vai dar certo, vai dar merda. Algum acidente vai correr. Agora eu vim cortando os galhos, eu vou podando e vou moldando junto. Então você vai colocando uma regra para falta, boa, aí eu coloco um prêmio. Daqui a pouco eu resolvi, coloco uma regra para atraso, pego o mesmo prêmio e embuto essa mesma regra. E assim eu vou construindo, então as regras vão sendo implantadas, tá? Porque aí eu tenho uma consequência. Fez positivo, cumpriu o combinado? Consequência positiva, ganha prêmio. Fez negativo, não cumpriu? Consequência negativa, perdeu o prêmio. Olha para você ver, é o sentimento de perca. É o sentimento de perca. Tem que ter uma perca, consequência. Então, você vai olhando para a sua empresa hoje, vai entendendo onde estão as principais dores, e com isso você vai construindo regras que vão virando os valores da sua empresa, que isso se chama cultura, que é o que o grupo de pessoas fazem. Todas as empresas têm cultura, tá? De forma intencional não, você tem sua cultura hoje.
O porém é que ela pode ser negativa e não positiva, que é a nossa ideia, tá? Não positiva. Então você vai começar a colocar. Coloca no papel, pega um papel e começa a anotar lá. Todos os problemas que tem na sua empresa hoje. Problema. Você vai anotando só. De forma resumida. Depois você numera. Qual que é o principal que traz mais dor? 1, 2, e vai vindo. 3, 4. E chega lá, não importa se seja 50, cara. Aqui tá me dando clareza. É um planejamento. Eu tô olhando, clareza. Coloquei a numeração. Numerou, bacana. Agora você vai agir em 1. Qual que traz mais dor? 1. Cara, aí você vai começar para o outro lado. Bacana. O que eu tenho que fazer? Quais são as ações, né, que tem que ser feito dia a dia para que eu combata isso? E qual é o prêmio que eu posso embutir para que combata isso? Vou trabalhar só em cima disso. Quando isso melhorar, você vai para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, para o 6. E aí quando você vê essas regras que você foi implantando, colocando com prêmio e regras que foram cobradas, automaticamente ela vai chegar no resultado ideal, que é o que você quer. E aí você vai conseguir moldar o seu time, moldar a sua equipe para ter um melhor resultado, tá? Então, aí você vai colocando essa regra. Então, lembre-se, regra, ela tem que ter consequência negativa para quem não cumpre, consequência positiva para quem cumpre. De forma bem simples. Bem simples. E depois ela vai se tornando a cultura da sua empresa. A cultura. Porque a cultura em si é o que a maioria das pessoas da sua empresa fazem. Isso daí se chama ambiente. Então, a ambiência é criado. Se o seu ambiente for positivo, se vamos supor que você tem 10 colaboradores, 8 colaboradores têm cultura vencedora, cultura forte, positiva, e 2 não têm, esses 2 têm 2 caminhos. Com o tempo, eles mudam e se tornam cultura vencedora, ou eles pedem a conta e saem, porque não faz sentido para eles. Eles não estão no ambiente que eles se conectam mais, eles não conseguem ficar. E da mesma forma, ao contrário, se você tem 8, que a cultura é negativa, e tem 2, cultura vencedora, eles também, ou eles vão virar negativos, ou automaticamente também eles saem. Porque não faz sentido ele estar ali. Então vai se conectando, não existe cultura certa e errada, cada um tem a sua cultura. E eu preciso trazer as pessoas para que elas acreditem, entendam o que é a minha cultura e acreditem na visão de futuro que eu estou trazendo para elas. E elas vão lutar junto em prol do que eles sabem que pode ser construído ao seu lado. Você como líder tem que mostrar isso. O líder ele puxa, ele traz. Porque no final do dia, a cultura de forma resumida é aquilo que você permite e o que você não permite. Então o que você tem permitido hoje que não pode ser permitido mais? Mude, pare de permitir. E o que você não permite que às vezes precisa ser permitido? Pô, dá uma olhada, analisa isso, pensa um pouco melhor. Às vezes fica mais fácil. E as suas crenças hoje podem estar te atrapalhando. Sabe por quê? Porque eu me vejo assim, ó, quando eu iniciei o ramo de calha, pensei assim, pô, vou montar um negócio, trabalhar no fundo de casa, vou ter minha máquina, que já é meu sonho, 2 carrinhos na rua, tá ótimo. Por quê? A minha bolha era aquilo, a minha referência. Eram as pessoas que ouviam que tinha empresa de calha na minha cidade, na minha região, que era isso. Não existia algo além disso. Não existia. E quando eu comecei a romper, eu tive que, cara, com muito esforço sair dessa bolha e a outra bolha foi criada em cima. E as bolhas, ela vai subindo. Hoje eu devo ter algumas bolhas que para mim romper, eu tô fazendo o que eu tô fazendo hoje. Eu tô indo para cima, tô entendendo, buscando conhecimento, aprendendo. Cara, entenda assim, ó, aquilo que você não sabe, existe alguém no mundo que sabe. E aí, você está disposto a investir para que essa pessoa abra como ela fez, te mostre um caminho de forma resumida, ou você está disposto a gastar muito tempo, dinheiro, errando para você construir, que também dá. Só que o que difere? Um ano, o outro 15 anos. O que você quer fazer? Aí são questões. Eu tenho um mentorado meu que em um ano construiu o que eu levei 8 anos para construir. E daí? São questões pontuais. Então, trazer de forma bem resumida, gente, cultura, tá? Vocês têm que implantar a regra. Não vou complicar para vocês a cultura. Comece com regra. Regra. Agora não seja o doidão também. Não seja o doidão. Regra. Não pode chegar um minuto atrasado. Regra. Não pode... Sei lá, não sei o que, não sei o que. Cara, tem nego que também é fissurado, é doente por regra e põe a regra que não tem nada a ver. Tem que ter lógica. E toda regra tem que ser criada para que melhore o resultado. Se não tiver com resultado e for questão de bobeira sua, não implante. Não implante. Ela tem que ser focada no resultado da empresa, no conjunto. Porque se a empresa tem um resultado melhor, sobra mais dinheiro para ser administrado, sobra dinheiro para ser administrado, melhora o pagamento de todo mundo ganha e a gente cresce. Esse é o jogo. Ganha. E quem joga o jogo do ganha, joga também o jogo do perde. Deu BO, perdeu, deu um prejuízo, todo mundo perde em cima disso, pô. Todo mundo perde em cima disso. De forma específica. Então a gente tem que entender isso e criar, tá? O que eu quero te trazer? Esse é um vídeo inicial que eu estou trazendo para você um tópico sobre regras específicas. Eu vou fazer próximo sobre sua cultura, sobre só feedback. Temos muito conteúdo para trazer para você.
Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, já se inscreva no canal de novo, hein? Ative o sininho e como sempre, tá? Toda vez que você for reclamar de alguma coisa, lembre-se, não tem caminho. Como eu digo no meu jargão lá, sem mimimi, bora agir. Porque no final, mimimi não resolve nada. Agora agir vai me trazer solução, mesmo que eu erre agindo, mas eu consigo melhorar continuando agindo. Agora reclamar, só me faz se diminuir e perder força e energia para fazer o que tem que ser feito, tá? Se você não me conhece, segue no Instagram, @mentorrodrigopetre, @mentorrodrigopetre, tá? A empresa também você vai ter lá no link, @calhasunião, e você vai conhecer um pouco mais da minha história, os meus mentorados e fazer as coisas acontecer. Gostou? Compartilha também e deixa um comentário aí. Qual é a regra que você vai implantar hoje através desse vídeo? Qual é a regra? Coloca ela para mim que eu vou ter o prazer de te responder e quem sabe te dar alguma dica. Tem dúvida? Pergunta também no comentário. Sem mimimi, bora agir com Rodrigo Petri.